E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galerinha, nossa aula hoje vai falar sobre as fases da vida, certo? Então acompanha aí, fica ligado porque vai estar muito legal, ok? Então, vamos lá? Então vamos lá, galera! Sistema endócrino, certo? E também as mudanças, certo? Adolescência, puberdade. Vamos entender tudo isso hoje, beleza? Então vamos lá. Fases da vida. Sempre quando eu falo em fase da vida, vamos começar lá com os recém-nascidos, certo? Então, recém-nascidos, de certa forma, eles dependem do adulto para poder sobreviver, certo? Então ele não consegue andar, não consegue fazer muita coisa, certo? Então é importante a questão da amamentação, porque a amamentação vai ter os nutrientes importantes para o seu desenvolvimento, ok? Vamos ter a infância. A infância corresponde logo após ao recém-nascido, certo? Aí 1 ano de idade, que já começa então a se desenvolver, começa a andar, certo? Então já começa então a querer explorar o ambiente, certo? E aí nós vamos ter aí, por exemplo, a fase da mudança de dente, certo? Todas essas mudanças ocasionado na infância, certo? Se a gente for observar que nós temos essas fases da vida e cada fase ela vai ser bem característica, certo? Então vamos, presta atenção aí, galera. Vamos ter depois a adolescência e a puberdade. A puberdade é o período onde vai acontecer a mudança, certo? A mudança mais brusca no corpo humano vai acontecer aí, no caso, na puberdade, onde vai acontecer uma verdadeira mudança tanto no corpo como também na forma de ver as coisas, tudo bem? Então, a gente vai dizer que a adolescência começa com os 12 anos, certo? Ok? Então, aí o que tem de tão interessante nessa mudança? Porque acontece a maturidade sexual, certo? Então a maturidade sexual vai acontecer aí nessa faixa aí, né? Começa na puberdade e pega a adolescência, certo? Até chegar à fase adulta, ok? Certo? Então essa fase aí é uma fase de transformação, certo? Então lá pelos 12 anos, no caso a menina já começa a sentir os efeitos da puberdade, certo? Que essas mudanças, o homem também, ok? O menino também. Então acontece o que? A mudança no corpo, acontece também a menarca. O que é menarca, professor? Bem, a menarca é a primeira menstruação, certo? Então a primeira menstruação indicando que a mulher ela já está propícia, certo? Para reprodução, certo? Então essa é o grande sacada aí, beleza? E no adulto, o adulto já tem um grau de maturidade, certo? Ok? Então passando da adolescência, chegando à vida adulta, ele já vai ter um grau tão grande de maturidade que já pode viver independente, certo? Ele já vive independente, ok? Saindo da vida adulta, certo? Entra no envelhecimento. Okay? Então, só para recapitular, as fases da vida começam com o recém-nascido, como é totalmente independente, você está entrando na infância, com a mudança dos dentes, vai entrar os dentes permanentes, certo? E a adolescência, que acontece uma mudança muito brusca, principalmente nas mudanças no corpo e a apresentação da menarca, certo? A primeira menstruação, ok? E no adulto, aí nós vamos ter, no caso, após a adolescência, vamos ter esse momento que é o adulto, certo? E o adulto, com o passar do tempo, ele vai envelhecer. Está acontecendo então um envelhecimento, tudo bem? Seguindo adiante, vamos ver aqui para a gente entender sobre o nosso corpo. Então, para a gente entender os controles e função do corpo, por que isso acontece? Por que essas fases acontecem? Primeiro, porque acontece um controle, um regulamento nesse organismo. Então, para fazer isso, nós vamos ter o sistema endócrino. Repetindo, o sistema endócrino. E o que o sistema endócrino produz? Produz hormônios, certo? Os hormônios são reguladores, ok? Então, eles vão regular. Aí nós vamos ver aí que eles vão ser produzidos por glândulas. E aí, quando se fala em glândulas, vamos ter dois tipos de glândulas. Quais são elas? As glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas, certo? E quando eu falo em glândulas exócrinas, vamos observar o seguinte, eu tenho aqui o exemplo de uma glândula exócrina,
beleza? Ó, preste atenção e observa. Ó, se a gente for observar uma glândula exócrina, o que vai acontecer? Ela vai produzir seus fluidos, seus líquidos, e ela vai ter uma parte onde vai sair, certo? Onde vai sair aqui, ela vai sair por aqui, ou seja, ela vai ter como se fosse uma turbulação pelo qual essa secreção ela irá sair, ok? Nós dizemos que ela sempre vai ter um ducto, certo? Um ducto que é justamente para poder sair esse fluido produzido por essas células, ok? Isso nós estamos falando da glândula exócrina, certo? Que é aquela que libera o seu fluido através de um ducto, através de um local onde vai ter a saída do tecido, certo? Tudo bem? Já a glândula endócrina, o que nós vamos ter aí na glândula endócrina? A glândula endócrina, se a gente for observar, que nós temos aqui um exemplo bem claro de duas glândulas endócrinas. Nós temos uma aqui e nós temos outra aqui, certo? Se a gente observar, ela não tem saída, certo? Nem para cá, nem para cá, nem para cá. Então, qual é a solução aqui? Liberar diretamente na corrente sanguínea. Então, aqui vai liberar no sangue, certo? Então, sempre que eu falar em glândula endócrina, você vai lembrar, ela vai liberar toda a sua carga, todo o seu produto pela corrente sanguínea, certo? Ok? Então, glândulas exócrinas, ela vai ter um ducto que vai interligar a glândula até a parte externa do tecido. No caso, as glândulas endócrinas, elas irão liberar todo o seu produto na corrente sanguínea, ok? E aí nós vamos ter aí, no caso das glândulas endócrinas, os hormônios que irão produzir, no caso, regular alguma parte do seu corpo, tudo bem? Então, seguindo adiante, vamos ver aí alguns hormônios. Eu tenho um exemplo aí, ó. O hipotálamo, certo? Ele vai produzir vários hormônios que influenciam a glândula hipófise, certo? Vamos ter também a glândula pineal. E a glândula pineal, ela vai controlar o que nós chamamos de ciclo circadiano, ou seja, é aquele ciclo como se fosse um reloginho biológico, certo? Então ele é que nos vai dar noção de tempo, de noite, de dia, certo? A gente vai ter essa noção devido a hormônios produzidos pela glândula pineal, tudo bem? Então vamos ter aí a glândula hipófise, e a glândula hipófise ela vai influenciar todas as outras glândulas. Temos alguns hormônios que são armazenados aí, já são produzidos pelo hipotálamo e vai ser armazenado na hipófise, ok? E a hipófise é também chamada de glândula pituitária, ela vai controlar as demais glândulas, então todas as demais glândulas serão controladas pela hipófise, tudo bem? Seguindo adiante, vamos ter aí a tireoide, certo? A glândula tireoide, e ela vai ter um grande papel, a tireoide, porque ela vai, de certa forma, controlar o nosso metabolismo, certo? E vamos ter também as paratireoides, certo? E as paratireoides, no caso aí, ela vai auxiliar na concentração de cálcio no sangue, ok? E também na coagulação sanguínea. Seguindo adiante, vamos lá para as suprarrenais. Já nas suprarrenais, o que nós vamos ter nas suprarrenais? Ela vai produzir um hormônio chamado de adrenalina, beleza? As suprarrenais, ela vai produzir um hormônio chamado de adrenalina, beleza? Que vai auxiliar aí na questão do susto. Ele vai preparar o organismo para um possível estresse, tudo bem? Vamos ter aí também, no caso, o pâncreas. E o pâncreas, ele vai ser uma glândula importante, porque ela vai produzir, certo? Ela vai fazer com que a glicose, os açúcares, ele seja distribuído para o organismo. E os ovários já vai ser uma glândula sexual, certo? Ok? E essa glândula vai ser importante para a produção tanto de hormônios que regulam o corpo da mulher, quanto para a produção de óvulos, certo? E vamos ter também o testículo. E o testículo, ele vai ser também semelhante aos ovários, só porque os testículos, essa glândula vai produzir a testosterona, certo? Que é um hormônio masculino, né? Que vai dar as características masculinas, e também é um hormônio que vai auxiliar na produção dos espermatozoides. Tudo bem? Então, aí eu tenho um exemplo aí, ó, de uma imagem de um gigante, certo? O que aconteceu nesse gigante? E tem um pequenininho,
certo? Nessa imagem, se a gente for observar, esse cara é o cara mais alto do mundo. Nesse caso, ele tem o que nós chamamos de gigantismo, que é um excesso de produção de hormônios GH, certo? Que vai alterar então o crescimento, fazendo com que ele cresça além do normal, ok? Então, seguindo adiante, vamos ver aí que o sistema endócrino também vai ter, por exemplo, a adrenalina, que eu já tinha falado para vocês. Aí eu tenho um exemplo de um garoto que se assustou por causa do animal, que botou a cabeça aí na janela, e aí o que acontece com esse susto? Esse susto já é uma prova da adrenalina, certo? Ele vai criar um dispositivo, esse hormônio, para que você consiga driblar isso, esse estresse, ok? Como assim, professor? Por exemplo, quando você leva um susto, o que vai acontecer? Toda a parte do sangue vai para a parte interior do organismo, para se preparar para a corrida, certo? Então, é uma medida de defesa, tido como glândula hipófise, certo? E aí, se tiver alterado aí no caso, eu dei o exemplo aí dessa foto do rapaz gigante, que neste caso, o que aconteceu com ele? Ele houve um crescimento exacerbado. Por quê? Porque talvez teve algum problema nessa glândula pituitária, fazendo com que ele crescesse mais do que o normal. Tudo bem? Próxima, vamos aí, é a tireoide, certo? E a tireoide, nós temos no caso aí o bócio, certo? Que nós vimos que na tireoide vai produzir o hormônio chamado de tiroxina, certo? Que é importante no caso aí, tanto para a produção de ossos, como também para o controle do metabolismo, certo? Então, o controle do metabolismo é causado então pela tireoide, tudo bem? Aí vamos ter no caso do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, aí ele vai gerar o bócio. O bócio é esse crescimento, essa deformação na tireoide, certo? Que é criando essa massa aí nessa parte aí do pescoço, ok? Então, neste caso, o hipotireoidismo vai fazer com que o metabolismo ele fique lento, fique mais devagar, certo? Então, a tendência de pessoas que têm hipotireoidismo, primeiro vai ser o que? Vai aumentar o peso, porque o que come não vai ser metabolizado tão rápido de normal como era antigamente. Então, a tendência é ele criar mais gordura, certo? E aí vai ficar mais lento as suas atividades, tudo bem? E então vamos ter o hipertireoidismo. O hipertireoidismo vai ser o inverso do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, nós vimos que vai haver um atraso no metabolismo, certo? E já o hipertireoidismo vai ter um aceleramento do metabolismo. Então o metabolismo ele vai ser acelerado, ok? Vai ser acelerado. E aí tem alguma forma de prevenir isso? Galera, para prevenir a questão do bócio da tireoide é a ingestão de iodo, certo? A ingestão de iodo, inclusive o sal de cozinha, esse que a gente compra, eles já são por fábrica, certo? Já adicionado o iodo, justamente para poder regular a tireoide, tudo bem? Vamos lá para o pâncreas. O pâncreas ele é importante porque ele vai fazer o controle da glicose, certo? Da glicose no nosso organismo. Aí a glicose é a fonte de energia para as células. Aí quem tem dúvida sobre glicose? O que é glicose mesmo, professor? Pronto, a glicose ela vai servir de energia para o corpo. É como se fosse o combustível. Se você tiver uma moto, tiver um carro, certo? Então a glicose seria como se fosse a gasolina, certo? Que vai servir como energia para a célula. Então, para ela funcionar corretamente, então ela vai ter que ter aí no caso essa glicose, tudo bem? Então, glicose ela vai produzir o glicogênio, certo? Que glicogênio, vamos dizer que é uma reserva energética dos seres vivos, certo? Principalmente aí nos animais e nos fungos, eles vão armazenar glicogênio. E o glicogênio vai se transformar em glicose, certo? Então, um polissacarídeo, ou seja, uma molécula grande, o glicogênio, se transforma numa molécula pequena, certo? A molécula pequena é melhor assimilada pelo corpo, bem? Como vai acontecer essa transformação do glicogênio em glicose e da glicose em glicogênio? Para poder auxiliar isso, vamos ter dois hormônios responsáveis, o glucagon, certo? E a insulina. Primeiro vamos ver aqui como o glucagon ele vai auxiliar. Então, primeira coisa, imagina aí a diminuição da glicose no sangue. Então, quando diminui a glicose no sangue, o que
o que o glucagon vai fazer? Ele vai ser liberado pelo pâncreas, esse glucagon, e o que ele faz? Ele vai estimular a transformação do glicogênio em glicose. Então, quando você está com fome, certo? O glucagon ele vai fazer o que? Vai fazer com que esse glicogênio que está armazenado lá no seu fígado, certo? Ele seja transformado em glicose, certo? Para então você receber essa glicose nas suas células e as suas células terem combustível para sobreviver, beleza? Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, certo? Esse estímulo do glicogênio a transformar em glicose vai fazer com que a concentração de glicose no sangue seja restabelecida, ok? E neste primeiro caso, que nós vamos observar que o glicogênio se transforma em glicose. Então, qual é a função do glucagon? Pegar o glicogênio e transformar em glicose, certo? Lembrando que o glicogênio vai ser várias moléculas de glicose, certo? Elas vão estar juntas ali, ok? E aí o que o glucagon faz? O glucagon ele vai fazer com que esse glicogênio se transforme em glicose, certo? Nós temos aí a insulina. Na insulina, se a gente observar, na primeira parte nós vamos ter que o aumento da glicose no sangue. Por exemplo, quando você faz um almoço, faz um lanche, alguma coisa, vai acontecer o aumento da glicose no sangue. Então, o que acontece? Vai ser liberado a insulina. A insulina é um hormônio, e esse hormônio produzido pelo pâncreas vai fazer o que? Vai estimular a entrada da glicose nas células, como também a conversão da glicose em glicogênio, ok? Tudo isso vai acontecer lá no fígado, tudo bem? E aí, ó, depois de tudo isso, o que acontece? A concentração normal de glicose se estabelece no sangue, e aí então o que acontece? Entra tudo em equilíbrio, beleza? Então, a gente viu que a insulina vai fazer o que? A glicose ela seja convertida em glicogênio, certo? Então, repetindo, a glicose convertida em glicogênio. Seguindo adiante, bom, só observando aí a imagem, ó, nós temos uma célula, e aí o que a glicose faz? A insulina faz. A insulina faz o que a glicose, ó, célula do corpo, e o que a glicose faz? A glicose ela vai entrar dentro da célula. Quem que promove isso? A insulina. A insulina vem e faz com que essa glicose ela entre na célula do corpo, tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre diabetes. Quando se fala em pâncreas, certo? Tem uma doença que é a questão do diabetes mellitus, que está relacionada ao açúcar, certo? E o aumento de peso. Okay? Então, sempre que eu falar em diabetes mellitus, eu vou ter dois tipos. A diabetes mellitus tipo 1, que é aquela por alguma ocasião, alguma coisa que acontece no organismo, as células do pâncreas ela para de produzir insulina, certo? E a diabetes tipo 2, que é aquela em que a pessoa, por um aumento de peso ou alguma coisa relacionada ao açúcar, vai fazer com que o pâncreas faz com que o corpo ele seja resistente à insulina. Então, resumindo, diabetes tipo 2 faz com que o corpo ele fique resistente à insulina. Então a insulina já não vai agir como antigamente, beleza? Então, diabetes, como prevenir? Sempre para prevenir a diabetes é diminuir o consumo de açúcar, certo? De açúcares no organismo, como também a questão de fazer exercícios físicos, beleza? Para poder então controlar essa questão da diabetes, tudo bem? Então, seguindo adiante, os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais começam na puberdade, certo? Então a puberdade acontece esse aumento desses hormônios sexuais. E aí esses hormônios sexuais vão proporcionar as mudanças, tudo bem? Nas meninas por volta dos 12 anos e nos meninos por volta dos 13 anos. Certo? Então essa é uma média de idade que pode ocorrer essas mudanças, tudo bem? Poderia acontecer antes ou depois nessa idade, tudo bem? Ok? Então seguindo adiante, vamos ver aí os hormônios que é produzidos por essas glândulas sexuais, como por exemplo vamos ter aí a testosterona, que é produzida lá no testículo, e vamos ter a progesterona, que vai ser produzida lá nos ovários, certo? A testosterona ela vai ter um papel importante porque ela vai dar essas características, vai produzir
no caso, tanto a esse hormônio que dá característica masculina, quanto auxilia na produção de espermatozoide. A progesterona, a mesma coisa, ela tanto vai ajudar na produção de óvulos, como também vai ajudar na maturação do corpo da mulher, beleza? Então, seguindo aí adiante, vamos ver as características secundárias relacionadas a esses hormônios sexuais. No homem, por exemplo, vamos ter aí a alteração da voz, causada pelo aumento da testosterona na corrente sanguínea, aumento dos pelos no corpo, certo? Ou seja, aparecimento desses pelos no corpo e principalmente na região pubiana, certo? Também sistema genital maduro e o aumento da massa muscular. Então, consequentemente, no caso os meninos vão ficar com a arcada do ombro bem maior em relação às meninas, certo? Causado então por esse hormônio chamado testosterona. Já na mulher vai acontecer o aumento das mamas, pelos na região pubiana, quadris arredondados, sistema genital maduro. Tudo bem? Galera, aí vamos lá para o nosso exercíciozinho, certo? E o nosso exercíciozinho. Primeira questão: os hormônios são definidos como substâncias produzidas pelas chamadas glândulas endócrinas. O conjunto dessas glândulas forma o conhecido sistema. Aí você vai responder aí, certo? 2. No nosso organismo existem diversos hormônios, substâncias essenciais à nossa sobrevivência. A triodotironina, por exemplo, é um hormônio que atua no metabolismo e na respiração celular. É produzido pela... Aí você vai responder. 3. O hormônio luteinizante, o LH, produzido pela hipófise, atua no homem, estimulando a produção de testosterona. E na mulher, aí você já sabe o que vai responder aí, beleza? 4. Analisando o sangue de uma pessoa em situação de perigo e emergência, em um momento de raiva ou susto, poderemos identificar o aumento do hormônio. Aí você vai dizer qual é o hormônio que vai aumentar aí, certo, pessoal? Galerinha, nossa aula fica por aqui. Então, obrigado, certo, por vocês estarem aí. E não perca as nossas próximas aulas, beleza? Então, galera, valeu!